Meus amados irmãos, que a maravilhosa graça e a paz da parte de Deus, de Cristo Jesus, seja conosco. Muito gratos a Deus nós somos, por estarmos aqui reunidos. Agradecido por cada um dos irmãos e agradeço em nome do Sino do Agreste Sul de Pernambuco, cada caravana, cada um dos irmãos que vieram nessa noite louvar o nome do Senhor. Agradecemos também ao presbitério de Caruaru, por toda a organização. Seja o nome do Senhor, bem como aos amados irmãos, ao pastor Flávio, o conselho, os queridos da primeira igreja de Caruaru. Também, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos os presbitérios que estão aqui presentes, o presbitério do Agreste, o presbitério, claro, de Caruaru e o presbitério sul de Pernambuco. Nós bendizemos a Deus pela vida do nosso concílio. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Nós leremos o verso 23 até o verso de número 31. Os irmãos, mesmo assentados, a fazermos essa leitura de forma alternada. Atos, capítulo 4, versos 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Que verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Lê juntos o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. O pastor Erivaldo nos dirige a Deus na oração, suplicando ao Senhor que nos auxilie, nos dirija nesse momento de meditação. Reverendo, por favor, venha aqui à frente, nos dirija nessa oração, nesse momento. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós sabemos, pela Tua palavra, que Tu és o Deus que não faz improvisos. O Senhor cumpre desígnios, propósitos, predeterminados pelo Senhor. Tu não és Deus de improviso. Tu és o Deus que revela a sua vontade, o seu querer. E que hoje o Senhor seja glorificado, nossas mentes, nossos corações estejam abertos para ouvir, sentir, viver, praticar a Tua palavra. Pedimos pelo Teu servo, pastor Haroldo, que com graça ele possa ministrar a palavra do Senhor e com graça nós possamos ouvi-la e praticá-la. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos a chegada do presbiterianismo ao Brasil. Foi no dia 12 de agosto de 1859 que aquele jovem missionário, como já aqui foi citado, chegou ao Brasil. O reverendo Asbel Green Simonton
desembarcou ali no Rio de Janeiro. E nós sabemos que ele chegou aqui sozinho. Não conhecia a língua muito bem, mas acreditava, fazia parte dos propósitos de Deus, vinha ao Brasil. Ele não encontrou aqui uma igreja organizada, não encontrou aqui um campo missionário aberto, esperando para apoiar. Humanamente falando, grandes eram os desafios. Mas Simon já havia registrado em um diário, nós bem sabemos que ele tinha, a convicção que ele tinha sobre o chamado de Deus para o trabalho aqui. E ele escreveu: a mão da providência evidentemente pode ser vista nisto. A ti, ó Deus, confio os meus caminhos, na certeza de que tu dirigirás meus passos retamente. Ao chegar ao Brasil, o seu coração se misturava de alegria e, com certeza, temor. Em seu diário, ele falou do temor pela grande responsabilidade e pelas dificuldades que ele encontraria aqui. Simonton sabia que a missão era grande demais para as suas forças. Entretanto, como nós sabemos, e também já foi citado aqui, em menos de 3 anos, em 12 de janeiro de 1862, aquilo que parecia ser impossível aconteceu, ao organizar a primeira igreja presbiteriana no Brasil. E ele escreveu novamente seu diário e disse: muito antes que minha pequena fé esperava, Deus permitiu-nos ver a colheita dos primeiros frutos de nossa missão. Vejam as palavras que ele usa: minha pequena fé, Deus permitiu-me ver a colheita. E essa também é a história do livro de Atos, irmãos. Nós observamos em Atos Deus realizando uma grande obra através de homens pequenos e dependentes dele. Simonton plantou, outros regaram, mas Deus deu o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chegamos então a Atos 4, nós encontramos homens considerados iletrados, incultos, pregando com ousadia e intrepidez, de maneira que líderes religiosos, conhecedores da lei, ficaram surpresos. O que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens estavam agora diferentes do que era antes. Aqueles homens que não tinham tanta autoridade ao pregar, agora pregavam ousadamente. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam trancados de medo. Depois de Pentecostes, foram presos, porque já não tinham medo. E o que mudou, meus irmãos? Estes homens, como nós podemos observar no livro de Atos, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E aquilo que a igreja necessitava em Jerusalém, continua sendo necessário hoje. Podemos ter história, podemos ter muitos templos e belíssimos templos, instituições, boa teologia, organização, mas nada disso substitui a presença do Espírito Santo. É exatamente sobre isso, meus irmãos, que o texto vai nos mostrar. A igreja não está preparada para enfrentar esse mundo hostil, cheio de desafios, se não for na dependência do Espírito Santo. Porque nossa estrutura, nossos recursos, nosso conhecimento e nossa organização não são suficientes para esta luta. Ela precisa, e nós precisamos como igreja, estar cheios do Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que a perseguição nunca conseguiu destruir a igreja de Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que muitos cristãos foram presos e continuam sendo presos, mas isso não consegue destruir a igreja do Senhor. Ameaças são feitas constantemente, algumas veladas, outras bem claras. Fogueiras foram acesas, homens que confessaram Cristo Jesus como Senhor foram jogados nessas fogueiras. Mas isso não conseguiu destruir a igreja. Espadas foram usadas contra a igreja, mas isso não a destruiu. O maior perigo que a igreja enfrenta não é aquilo que o mundo faz contra ela, mas o maior perigo que a igreja enfrenta é buscar lutar contra esse mundo sem estar na dependência do Espírito Santo. Por isso a pergunta para a nossa meditação nessa noite é essa: quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo
olhando esse texto de Atos capítulo 3. Meus irmãos, a primeira que eu gostaria de destacar é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em comunhão, e nós podemos observar isso nos versos 23 e 24, quando Lucas registra: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E o verso 24 inicia dizendo assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Irmãos, logo após Pedro e João ter sido soltos, e nós bem sabemos que eles estavam ali pregando o evangelho na porta do templo, e eles fizeram isso porque eles foram entrar no templo, e ao entrar no templo, eles encontraram um homem coxo, que tinha mais de 40 anos, aquele homem que sofria, pediu a ele dinheiro, e eles disseram que não tinham prata nem ouro, mas oraram em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Aquele homem pulou na porta, e não só na porta, mas entrou no templo pulando, e todos ficaram admirados. E começaram a olhar para João e Pedro e ficarem admirados. Que poder é esse que eles têm? Mas na verdade eles, percebendo isso, logo começaram a declarar que quem realizou aquele milagre foi Jesus. E começaram falando de Jacó, de Isaque, dos seus pais, e depois apontaram Cristo Jesus como sendo aquele que aqueles homens haviam matado, e agora estava vivo, Cristo ressurreto. E por causa dessa pregação ousada, eles foram presos, e por causa dessa prisão, receberam ameaças, e depois de ameaçados, foram soltos. Interrogados, ameaçados e proibidos pelas autoridades de continuar anunciando o nome do Senhor Jesus. Mas a isso eles responderam: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas vejam, meus irmãos, que depois que eles saem, eles estão agora livres da prisão, eles vão ao encontro da igreja. Havia um relacionamento de Pedro e João com a igreja do Senhor. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos. Uma coisa interessante que A.W. Tozer diz em seu livro O Homem, o lugar onde Deus habita. E ele diz que o fato dos apóstolos terem ido da prisão para a prisão não revela nada sobre o caráter deles, porque eles foram levados para lá contra a sua própria vontade. Mas o fato de, depois de terem sido livres, estarem livres, procurarem a igreja do Senhor, revela muito sobre a intenção do coração daqueles homens. E Tozer diz assim: todo ser humano possui um grupo ou um ambiente onde se sente verdadeiramente em casa. E o lugar onde Pedro e João se sentiam em casa é no meio da igreja do Senhor. E ele diz assim: onde uma pessoa vai quando está totalmente livre para ir onde quiser, é o indicador mais preciso de sua condição espiritual. Quando você está livre, pode ir para qualquer lugar. Qual é o primeiro lugar que você pensa? Onde você pensa em ir? E ele faz esse questionamento, nos levando a pensar: que lugar eu tenho tanto prazer de estar? E ele diz: o importante a respeito de um homem não é para onde ele vai quando é compelido a ir, mas para onde ele vai quando está livre para ir, para onde ele entender. Meus irmãos, isso nos leva a essa pergunta importante: para onde você vai quando tem liberdade? Eu estou livre, eu acho que eu vou para a praia. Eu estou livre, eu acho que eu vou fazer aquela programação que eu tanto desejo há muito tempo. Ou você é daqueles que diz assim: hoje eu estou livre e tenho culto, eu tenho que estar lá com os meus irmãos, junto à igreja do Senhor. Mas eles não saíram fugindo da igreja, irmãos, eles não se isolaram. Eles poderiam ter dito assim: olha, nós não vamos lá onde está a igreja, nós vamos sair daqui, nós vamos sair de Jerusalém. As ameaças são muito grandes, as autoridades nos ameaçaram, nós estamos correndo risco, o poder político está contra nós, vamos procurar um lugar mais tranquilo. Mas não foi isso que eles fizeram, eles procuraram os irmãos. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que de fato a verdade é que nós não fomos chamados para viver um cristianismo sozinhos. Nós somos chamados para viver assim como estamos juntos nessa noite, unidos, bendizendo o nome do Senhor. E Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, orou por nós nesse sentido, quando ele disse que eles todos sejam um. Jesus orou por isso, para que nós caminhássemos juntos,
para que nós tivéssemos prazer de estar juntos, louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, pregando a santa palavra de Deus. É interessante, irmãos, quando eles se reúnem com a igreja, eles não vão ali fazer um comício, eles não vão ali criar uma rebelião, eles não vão ali procurar apoio humano, eles vão ali orar ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Soberano. Eles reconhecem o senhorio do Senhor, eles se lembram das promessas de Deus, e eles pedem: Deus, nos dá ainda mais coragem para pregar o teu santo evangelho. E a igreja orou unânime, irmãos. Vejam que comunhão. A igreja orou unânime. Eles contaram tudo o que havia acontecido, e imediatamente aqueles irmãos se reuniram para louvar, para orar ao Senhor. E aqui está realmente a comunhão cristã. Os apóstolos, depois de terem sido ameaçados pelo sinédrio, eles voltam, vêm para a igreja e ali, unânimes, eles buscam o Senhor. A perseguição parece que reforçou a unanimidade da igreja. A oração também expressa essa unanimidade. E aquela unidade, irmãos, não era unidade institucional. Não significava que todos pensavam exatamente a mesma coisa, tinham a mesma personalidade, ou tinham os mesmos gostos, ou tinham as mesmas opiniões sobre todas aquelas questões da vida. Mas essa era a unidade espiritual, e uma unidade espiritual em torno da pessoa do Senhor Jesus e do seu evangelho. Meus irmãos, essa palavra é usada por Lucas em vários lugares. Em Atos, no capítulo 1, verso 14, ele diz que a igreja perseverava unânime em oração. Lá no capítulo 2, verso 46, ele diz: diariamente perseveravam unânimes. Lá no capítulo 5, verso 12, ele diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo. Era a unidade de corações e pensamentos. Unidade, meus irmãos, espiritual que havia na igreja do Senhor ali. Unidade de propósito, irmãos. O Espírito Santo é que promove essa comunhão entre nós. Nós estamos juntos, todos trabalhando em prol do Senhor Jesus, mesmo sendo de igrejas diferentes e lugares diferentes. Temos o mesmo objetivo: bendizer o nome do Senhor, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E quando a igreja vive em unidade, ela promove a glória de Deus. E o amor de Deus é transbordado sobre nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Romanos, diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mas o problema, irmãos, é quando nós gastamos tempo, força e energia para lutarmos uns contra os outros. E começamos a lutar uns contra os outros, e à medida que nós estamos lutando uns contra os outros, na verdade, meus irmãos, nós estamos perdendo de vista realmente o nosso inimigo. A unidade, meus irmãos, deve ser preservada, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, Paulo não está dizendo que somos nós que criamos a paz. Nós não criamos a paz, mas a nossa parte como igreja do Senhor, como servos de Cristo Jesus, é preservar a unidade do Espírito. É nossa responsabilidade. E para preservar a unidade do Espírito, isso exige humildade, isso exige longanimidade, isso exige perseverança, isso exige paciência. Exige que nós suportemos uns aos outros em amor. A unidade, meus irmãos, deve sempre existir em torno da pessoa de Cristo Jesus. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Espírito, diz Paulo. Coríntios estava brigando não em torno da pessoa do Senhor Jesus, mas em torno de outras pessoas. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Olha só. Mas Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Nós bem sabemos, meus irmãos,
que a Igreja Presbiteriana do Brasil não é do reverendo Juarez e nem de pastor nenhum. A Igreja Presbiteriana e a Igreja não pertence a nenhum sínodo, não pertence a nenhum presbitério, não pertence a nenhum pastor, não pertence a nenhuma família. A Igreja pertence a Cristo. O verdadeiro dono da Igreja é Cristo Jesus. O verdadeiro dono da Igreja tem as marcas dos cravos nas mãos, porque é Ele que derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. Nós somos igreja do Senhor, porque Ele nos comprou, e dele nós somos apenas servos. E entre as nossas responsabilidades está de preservar a unidade da igreja de Cristo Jesus, fazer a nossa parte nisso. Temos nossos conflitos, mas que isso não nos impeça de fato, meus irmãos, de vivermos em comunhão. O problema está em que muitas vezes nós nos afastamos de Cristo, e quanto mais nos afastamos de Cristo, mais nos afastamos uns dos outros. Mas se nos aproximarmos cada vez mais de Cristo Jesus, o Senhor, buscando parecer mais com o nosso Salvador, mais unidos nós estaremos para realizar a obra que não pertence a nós, mas a Cristo Jesus. Mas quando olhamos esse texto ainda, meus irmãos, nós vemos que uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas uma igreja que anda em unidade, mas é uma igreja também que reconhece a soberania de Deus, ou como o texto diz, o soberano Criador. E aí eu volto para o capítulo 4 e veja aqui o versículo 24, quando eles unânimes oraram, dizendo assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles começam dizendo assim: Tu, soberano Senhor. Tu, soberano Senhor. Eles foram presos, eles foram ameaçados, as autoridades lhe proibiram pregar. E sabe o que acontece quando eles vão para a igreja? Eles não vão murmurar, eles não vão reclamar. Eles disseram: vamos orar. Vamos orar. As autoridades ameaçaram, disseram que vocês não deviam pregar, mas o Deus a quem nós vamos orar e falar é Senhor sobre todas as coisas. Tu, soberano Senhor. A oração endereçada ao soberano Senhor, despotes, no grego, um termo que mostra que este Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Não há limite no domínio, na soberania desse Senhor. Deus está acima dos homens, do sinédrio, de todos os governadores. Eles podiam tentar impedir, tentar silenciar a igreja, mas havia uma autoridade maior do que eles, que impulsionava a igreja do Senhor, e que decreto nenhum poderia impedir. Na verdade, irmãos, antes de olhar para aqueles que estão lutando contra a igreja do Senhor, nós precisamos olhar para aquele que é Senhor, soberano de todas as coisas. Costumamos, às vezes, olhar primeiro para os inimigos, estudar os inimigos, avaliar os inimigos. Mas, na verdade, meus irmãos, primeiro nós devemos olhar para o Senhor, contemplar o seu poder e se lembrar das suas promessas. Eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que criou o universo tem um controle total sobre a criação e sobre todas as coisas que foram criadas. Isso muda, meus irmãos, a perspectiva. O problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. A oposição pode ser poderosa, mas o nosso Deus é soberano. Os homens podem fazer seus planos, mas o nosso Deus continua sentado no trono, governando todas as coisas. Esses dias eu estava dizendo, e os pastores puderam acompanhar uma matéria aí falando da igreja presbiteriana. A matéria dizia isso no Metrópolis. E se divulgou. A igreja presbiteriana, reunida em concílio, então agora está permitindo que está ordenando homens, mulheres, está ordenando pessoas que não estão de fato comprometidas com o Evangelho de Cristo Jesus. E a matéria era Igreja Presbiteriana. Aí muitos leram e tinha gente que escreveu lá: ainda bem que eu sou da Assembleia de Deus. Eles não deixaram a Igreja Presbiteriana Unida.
outros veículos de comunicação deixaram isso claro, mas eles não. E muita gente pensa que nós, presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, somos estes que agora estamos ordenando pessoas que as Escrituras não autorizam que ordenemos. Meus irmãos, os homens podem atacar a Igreja do Senhor, mas nós confiamos no Deus soberano que domina sobre todas as coisas. Nós não podemos deixar de reconhecer que existe oposição. A Igreja vai enfrentar a oposição. Vejam o que eles disseram, está aqui, o Salmo 2, parte do Salmo 2, quando eles declararam assim, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantam-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam, meus irmãos, como eles dizem, a futilidade deles. Eles estão, de segundo o texto, eles levantaram os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o santo servo do Senhor. O versículo anterior ele diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Eles podem pensar, eles podem planejar, eles podem vir contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor prevalecerá e se manterá até a volta do nosso Senhor. Quando virá nos buscar, quando virá buscar a sua igreja. A nossa confiança não está nas instituições da igreja, na organização da nossa igreja. A nossa confiança que nós chegaremos lá está no Cristo Jesus, o Senhor Redentor, no Deus soberano. E nós temos que crer nisso, meus irmãos. O próprio Cristo sofreu, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi crucificado, mas ele venceu a morte, bendito seja o Senhor. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor é soberano. Ele realiza tudo de conformidade com a sua vontade. E aqui alguns teólogos chegam a dizer que esse é um texto espetacular para mostrar a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Porque ele diz assim, porque verdadeiramente, versículo 27, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, quem se levantou? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Estes homens desejaram de fato, eles tiveram vontade, eles fizeram, eles lutaram contra o Senhor. Mas o texto bíblico continua nos dizendo, versículo 28, vamos ler juntos? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Nenhuma das decisões que ele tomaram pegou Deus de surpresa, ou Cristo Jesus de surpresa. Deus guiou tudo pelo seu poder e pela sua vontade. Assim, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que primeiro devemos olhar para o nosso Deus diante dos desafios que temos como igreja do Senhor, confiando que Deus é um Deus poderoso, grandioso. E nós também, de maneira particular, nos desafios da nossa vida, devemos nos lembrar de quem de fato é Deus. Quando a enfermidade vier, quando a crise familiar vier, quando a perda vier, a decepção, quando a porta não se abrir, não se esqueça que o nosso Deus governa sobre todas as coisas. Não há nada impossível ou difícil para o Senhor. O salmista no Salmo 13, verso 1, disse, até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Mas Atos 4, irmãos, nos ensina que nós devemos descansar em Deus, porque Ele continua sendo Criador, sustentador, soberano, e seu governo não tem fim. Ele continua sendo Deus, quando você está sorrindo, ou quando você está derramando lágrimas em seu rosto. E a fé, meus irmãos, não significa que nós compreendemos todos os caminhos, mas que nós confiamos no Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Esse mesmo Salmo 13, que começa assim, esquecer-se-á de mim, Senhor, até quando? Finaliza dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça, me alegro na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começa questionando até quando e finaliza bendizendo o nome de Deus. A soberania de Deus, irmãos, deve nos levar ao louvor, deve nos levar à oração. Foi isso que eles fizeram diante daquele desafio. A soberania divina não elimina a oração. Ah, Deus já sabe o que eu preciso, então não vou orar. Então as portas não vão se abrir, segundo Mateus capítulo 7. E
quando viermos a enfrentar oposição, como temos enfrentado, não devemos nos esquecer, meus irmãos, que Deus não perdeu o controle. Deus continua governando sobre a vida da sua igreja. E nós não podemos medir a nossa fidelidade pela aprovação do mundo. Nenhum poder pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Nós, como igreja presbiteriana, hoje, especialmente que comemoramos esses 167 anos, devemos descansar na soberania de Deus, mesmo quando não viemos a compreender quais os caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, confiemos no nosso Deus. Ele está no trono. Oremos, preguemos, vamos avançar. Permaneçamos fiel para o seu louvor e para a sua glória. Por fim, meus irmãos, o texto bíblico vai nos mostrar que uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas uma igreja que vive em comunhão, não é apenas uma igreja que reconhece o Deus como soberano e criador, mas é uma igreja, meus irmãos, que tem consciência da sua missão. Veja os versos 29 a 31, está escrito assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Compreendendo quem Deus é, meus irmãos, e a sua soberania, não tememos pregar esse evangelho. Mesmo debaixo de ameaças, sofrimento, a igreja deve continuar sendo eficaz no seu testemunho. E observe, meu irmão e minha irmã, o conteúdo dessa oração. Eles não disseram: Senhor, estes homens se levantaram contra a tua igreja, destrói esses inimigos. Senhor, esses homens se levantaram contra a tua igreja, não permite, Senhor, que nós sejamos perseguidos. Senhor, eles vieram contra nós, livra-nos de todo mal e de todo sofrimento. Não foi essa a oração da igreja ali reunida, diante do relato de Pedro e João. As palavras foram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, Senhor, para as suas ameaças. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tu, Senhor, darás conta deles. Está em tuas mãos, Senhor. Não pedirei por vingança, o Senhor é o vingador, o Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos protege, o Senhor é o soberano. Então toma em tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, os inimigos da igreja. Mas, Senhor, te pedimos apenas uma coisa. Não é que nos livre, não é que nos impeça de sofrer. Pedimos apenas uma coisa, Senhor: que o Senhor nos dê intrepidez para pregar a tua palavra. Que o Senhor nos dê coragem para pregar a tua santa palavra. Eles não pediram: Senhor, nos livra da oposição. Não, mas disseram: Senhor, nos dá a condição de ser ainda mais úteis na tua obra. A preocupação deles era com a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Ide por todo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta foi a missão que o Senhor colocou em nossas mãos, e o pedido é por intrepidez. Parresias é a palavra, intrepidez, ousadia, desassombro, é a coragem para pregar ousadamente. É isso que eles estavam pedindo ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que isso não é uma característica natural do homem, mas é algo que vem da parte de Deus. Pregar com clareza, pregar confiante, é um dom espiritual dado pelo Senhor. E é por isso que eles pediram. E a minha oração nessa noite é que Deus, nesse dia, revista a todos nós que somos presbiterianos de intrepidez para pregar o evangelho em todos os lugares. Era a marca da pregação apostólica, irmãos. Vemos não apenas Pedro e João, quando estavam à porta pregando o evangelho de maneira ousada, mas Paulo também é descrito em Icônio e Éfeso, pregando com intrepidez a palavra do Senhor. Quando nós vemos Apolo também, o livro de Atos relata que ele pregava com intrepidez, com ousadia a palavra de Deus. Com toda a intrepidez, diz o texto bíblico. E é interessante, meus irmãos, observarmos que o próprio livro de Atos, no final, vai falar que o apóstolo Paulo também estava pregando em Roma com toda a intrepidez.
Ela começa dizendo que eles estavam pregando com intrepidez depois do Espírito Santo e finaliza o livro dizendo que Paulo estava pregando com intrepidez, ou seja, essa é uma marca da igreja de Cristo, ali no livro de Atos. E que em nome de Jesus, irmãos, também seja uma marca da nossa igreja, para a glória do nosso Deus. Que tenhamos a coragem divina de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, de testemunhar de maneira eficaz. George Butler, nós bem conhecemos, os irmãos do Agreste, quando eu estive lá, lembrei de Butler. É um belo exemplo de intrepidez e pregação do Evangelho. Registra-se que em 1894, quando ele se mudou para Garanhuns, para ajudar ali na obra evangélica, Henry Macau estava lá em Garanhuns. Henry Macau estava em Garanhuns. Eu estou dizendo isso a reverendo Cefas, que já pastoreou Palmares. Os irmãos de Palmares sabem que a gente fala muito de Henry Macau. Foi o fundador do presbiterianismo em Palmares. Estavam lá, ele foi apoiar o Henry Macau, que era congregacional, agora estava na igreja presbiteriana, e ele foi apoiar o trabalho missionário ali, mas há um registro, irmãos, de que a perseguição era tão grande que a casa de Butler foi apedrejada diversas vezes. Jogavam pedras no telhado, a sua família, se sentindo ameaçada, ficava debaixo da mesa, conta o registro. Ameaçado por diversas vezes. Ele podia ter dito, é muito perigoso, o trabalho é muito difícil, é melhor procurar um lugar mais tranquilo para pregar o Evangelho. Mas Butler permaneceu ali, e não apenas ali, foi para Canhotinho, pregando o Evangelho. Foi para São Bento do Una, em diversos lugares. Quase que foi morto, mas Deus o livrou. E ele continuava ousadamente pregando o Evangelho. Ele continuou servindo como médico, servindo, viajando, evangelizando, continuou pregando a Cristo. A igreja não pediu por oportunidade, quando estava reunida ali, e Pedro e João encontraram. A igreja pediu coragem. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a coragem, a palavra. Porque, meus irmãos, às vezes temos até oportunidade, mas não temos coragem. E algumas oportunidades de pregar o Evangelho são desperdiçadas. Portas podem se abrir e a gente permanecer calado. Pessoas podem se aproximar e nós não falarmos de Cristo. Por isso é que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos amor pelos perdidos, nos dá oportunidade e coragem para pregar o teu santo Evangelho. Eles também pedem uma confirmação divina. O texto bíblico diz que eles pediram que Deus estendesse a sua mão para realizar curas, sinais, prodígios em nome de Jesus, confirmando aquela mensagem. Claro, nós sabemos, o poder pertence a Deus, os sinais pertencem a Deus, Ele é livre, soberano e age como quer para a sua própria glória. A igreja ora, a igreja prega, a igreja testemunha, mas a conversão e os milagres vêm da parte de Deus. E eu continuo crendo, irmãos, que Deus continua realizando milagres. Porque se não fosse por um milagre, eu não estaria pregando aqui nessa noite. Se não fosse por um milagre, eu não estaria pregando aqui nessa noite. Deus me livrou da morte. Deus salva, transforma, Deus cura, abre portas, muda corações, manifesta o seu poder. Nós não podemos esquecer disso. E eles pediram que Deus assim o fizesse. E o texto bíblico diz, meus irmãos, que depois que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A casa tremeu. Mas uma coisa ainda mais importante, irmãos, aconteceu. Veja comigo que o texto bíblico diz no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e o texto finaliza o quê? Dizendo? E com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eles pediram por intrepidez e Deus respondeu. Nessa noite, irmãos, possamos pedir ao Senhor que nos dê intrepidez e Deus nos revestir de intrepidez para pregar o Evangelho. Não só apenas a nós, mas a todas as igrejas do Sino do Agreste Sul de Pernambuco.
Não apenas o Sínodo, mas todas as igrejas do Senhor espalhadas no solo brasileiro. Não apenas no solo brasileiro. Deus tenha misericórdia e abençoe a sua igreja ao redor do mundo. E sejamos ousados para pregar o Evangelho. O prédio tremeu, mas a igreja permaneceu firme, irmãos. Eles saíram pregando o Evangelho. Eles foram perseguidos, mas continuaram pregando o Evangelho. Eles foram intimidados, mas continuaram pregando o Evangelho. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o resultado foi o anúncio da palavra de Deus. O Espírito Santo não foi dado para nos transformar em espectadores religiosos. O Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos servir e especialmente pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Estejamos ainda mais preocupados, irmãos, com a nossa missão. Sejamos fiéis ao nosso Deus, mas que nós possamos também compreender que Deus muitas vezes coloca oportunidades em nossas mãos e nós não aproveitamos. Mas que o Senhor nos deu coragem, intrepidez, para em todos os lugares onde Ele nos enviar, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E não sejamos omissos nisso, meus irmãos. Que nós possamos recuperar essa visão de que Deus agiu e continua a agir no meio da sua igreja. Que não haja desânimo, não haja tristeza em nosso coração. Anunciemos. A gente anuncia e Deus se convence. A gente testemunha e Deus que transforma. A gente semeia, mas Deus é que dá o crescimento. A nossa responsabilidade é sermos fiéis, porque o resultado pertence ao Senhor. Meus irmãos, gostaria de concluir dizendo que, de fato, a igreja do Senhor ali reunida, ela cheia do Espírito Santo, unida, orou e clamou a Deus. Pediu ao Senhor por intrepidez para pregar o Evangelho Santo de Cristo Jesus. E a minha oração nessa noite, meus irmãos, é que assim também o Senhor faça em nossas vidas. Que o Senhor nos dê intrepidez para falar de Cristo em nossa casa. Que o Senhor nos dê intrepidez para falar de Cristo enquanto estudamos em nossa cidade, as nações, para que Deus em Cristo seja glorificado. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, e oremos ao nosso Deus. Deus santo e poderoso, Deus bendito, Deus exaltado, aqui estamos em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, assim como aqui registrado em Atos, que o Senhor venha graciosamente sobre nós e nós possamos caminhar ainda mais unidos para realizar o teu trabalho. Unânimes, ó Senhor, possamos nos reunir e orar, e te buscar e te bendizer. Senhor, também te pedimos que em nome de Jesus o Senhor fortaleça ainda mais a nossa fé, para que creiamos que o Senhor soberano está no controle de todas as coisas e continuará dirigindo a tua igreja. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos ajude, para que com intrepidez possamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Senhor, sabemos que depois que eles oraram, aquele lugar tremeu. Mas Deus, algo ainda maior aconteceu. Eles saíram para pregar com intrepidez a tua palavra. E queremos, ó Senhor Deus, nesse momento, como resultado de estarmos unidos orando ao Senhor, não queremos, ó Senhor Deus, que o prédio trema, mas o que nós queremos, ó Senhor Deus, é que o Senhor invada os nossos corações e com intrepidez nós possamos anunciar o teu Evangelho. Essa é a nossa missão, Senhor, como tua igreja. Por isso nos ajuda, nos abençoa, nos dirige, em nome de Jesus. Amém.